Nesse quarto vídeo eu trago a segunda parte que trata sobre os segredos da Mona Lisa. Seja bem-vindo ao canal Arte Retrô. Eu sou o Marcos e é muito bom ter você aqui com a gente. Se você não é inscrito no canal, já sabe, inscreva-se e ative as notificações para que você receba os próximos vídeos e acompanhe essa série maravilhosa sobre a vida e a obra de Leonardo da Vinci. Fique agora com o nosso vídeo. Aproveite! A Mona Lisa é um dos grandes mistérios da humanidade. Apesar de ser observada por mais de 9 milhões de admiradores todos os anos, em muitos aspectos ela permanece um enigma. Essa investigação revelou o que podem ser consideradas as descobertas mais inesperadas e notáveis da história da arte. Hoje sabemos que a Mona Lisa, como a conhecemos, não é Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Na verdade, a imagem clássica de Lisa Gherardini é apenas o terceiro de 4 retratos sobrepostos. Nossas descobertas pioneiras a respeito do que está sobre e abaixo do retrato de Lisa Gherardini marcam o início de uma nova fase na história da pintura e até mesmo na própria história da arte. Esta exposição destrói o mito e muda nossa visão da obra. Trata-se de um enorme salto no que diz respeito ao conhecimento e à história da arte. Em outubro de 2004, mais de uma década após ter digitalizado a Mona Lisa com sua câmera multispectral, Pascal Cotte apresenta todos os frutos de sua pesquisa. A identidade de Mona Lisa sempre incomodou os historiadores. O Louvre sustenta que o retrato foi pintado por volta de 1503 e retrata Lisa Gherardini, esposa do rico comerciante florentino Francesco del Giocondo. No entanto, Leonardo disse em 1517 que ele havia pintado o retrato a pedido de Giuliano de Médici, seu patrono em Roma, de 1513 a 1516, um homem sem nenhuma ligação conhecida com Lisa Gherardini. Como se vê, pode haver uma boa razão para essa incerteza. Graças à tecnologia conhecida como método de ampliação de camadas, sabemos agora que Leonardo de fato pintou diversas versões do retrato, sobrepondo umas às outras. Finalmente, a pesquisa de Cotte reconciliou os relatos conflitantes sobre a identidade de Mona Lisa, mostrando que Leonardo pintou a Mona Lisa em 4 etapas principais. Primeiro, um esboço inicial de uma desconhecida, ligeiramente maior que o representado na camada final, mas com uma postura semelhante. Segundo, um segundo retrato com pérolas que apagou o rascunho original e que se acredita ser uma deusa, santa ou a Madonna. Terceiro, o retrato de Lisa Gherardini, visto por seus concidadãos e descrito pelo artista Giorgio Vasari em 1550, com roupas e penteado à moda florentina, de 1502-1506. Quarto, a Mona Lisa que conhecemos hoje, com a cabeça e olhar voltados para o espectador, os ombros inclinados para a direita e um véu adicionado ao redor da cabeça e do corpo para mascarar o vestido e o penteado anteriores. A segunda camada de Mona Lisa foi apelidada de retrato com pérolas. Os resultados combinados da emissão de raio-x realizados pelo Louvre e pelo processo LAM, método de amplificação de camadas, confirmam a presença de um toucado volumoso com pérolas que não tem ligação com o retrato de Lisa Gherardini, ou com a Mona Lisa como a conhecemos hoje. Esses tipos elaborados de toucados eram utilizados com frequência ao retratar Madonas no norte da Itália, no início do século XVI. O toucado parece ter sido deixado inacabado, depois meticulosamente coberto, enquanto Leonardo pintava a camada seguinte. O apoio de braço descoberto no esboço de retrato foi modificado no retrato com pérolas. O retrato geral era menor, o que obrigou Leonardo a reduzir o tamanho do apoio de braço.
No retrato com pérolas, sua dimensão era semelhante à encontrada no retrato de Lisa Gherardini e pode ter sido o primeiro fundamento da Mona Lisa atual. Na porção superior direita da cabeça de Mona Lisa, podemos ver agora um grampo de cabelo. Sua posição sugere que provavelmente tenha sido usado para manter um penteado do início do século XVI ou para fixar um toucado ou acessório. Um exame atento de milhares de imagens pelo método de amplificação de camadas revelou progressivamente outros 11 grampos ou pérolas ao redor da cabeça e véus de pano que costumavam aparecer em retratos com toucados da época. No esboço para o retrato, apenas os dedos indicador e médio estavam visíveis, abaixados para segurar o chale. No retrato com pérolas, observa-se que os dedos anelar e mínimo acompanham esse movimento. A ponta do dedo anelar é levemente perceptível, a sombra do dedo mínimo pousado contra o apoio de braço. As zonas mais escuras da pintura revelaram estrelas de 5 pontas abaixo do apoio de braço. Elas eram conhecidas como símbolos de pureza celestial, e é comum encontrá-la nas pinturas florentinas do período de 1490 a 1520, estrelas no vestido ou no manto da Virgem Maria. Esse é um indício importante, pois sugere que este retrato era de uma deusa, santa ou madonna. A primeira pintura na tela que agora ostenta a Mona Lisa parece ter sido um experimento. Apesar dos esboços preparatórios, os planos de Leonardo não estavam estabelecidos em definitivo. Existem, por exemplo, pelo menos 2 versões de apoio de braço, embora o processo LAM permita amplificar as imagens das camadas inferiores. Ele não é capaz de recriar o que não existe mais. Vislumbramos apenas o que restou, aquilo que Leonardo involuntariamente abandonou. Por isso, é difícil saber se Leonardo concluiu ou não esse esboço de retrato inicial. O tamanho da cabeça, rosto, mãos, manga direita e apoio de braço parece confirmar que o retrato inicial era maior que o retrato de Lisa Gherardini. Tudo o que resta de apoio de braço é uma pequena linha curva na borda direita da pintura, no mesmo nível do cotovelo esquerdo. Mas, mesmo com tão poucos detalhes, fica claro que sua posição não é compatível com a posição das mãos de Mona Lisa. É impossível saber ao certo qual era a intenção de Leonardo com este retrato original, mas Cotte acredita que ele pode representar um esboço para a segunda camada, retrato com pérolas. Da mesma forma, não se pode estabelecer a data exata da sua criação, embora certamente deva ser anterior a outubro de 1503, quando o retrato de Lisa Gherardini foi mencionado pela primeira vez por escrito. Os contornos do rosto são pouco mais que uma sombra fantasmagórica. Podemos ver uma faixa preta ao redor da cabeça, cujos contornos borrados são maiores que os do retrato atual. A área encontra-se parcialmente apagada, demonstrando a intenção de Leonardo de alterar a pintura com o segundo projeto de retrato. A posição dos olhos pode ser deduzida por aproximação a partir da área escurecida, que fica logo acima de sua posição no retrato final de Mona Lisa. Essas observações, por sua vez, nos ajudam a deduzir a posição do nariz. A ponta do nariz corresponde exatamente ao nível do horizonte levemente curvado, cujo contorno é claramente visível aqui. A mão direita no retrato inicial aparece em várias imagens LAM e está posicionada abaixo do nível da mão direita de Mona Lisa. Seu contorno é bem mais nítido que o contorno da cabeça e demonstra a presença de apenas 3 dedos. O último dedo desaparece, apagado por Leonardo e encoberto pela repintura. A mão direita é bem maior no esboço do retrato que na atual Mona Lisa, o que coincide com os planos para um retrato maior.
Os dedos, sem dúvida, terminavam no apoio de braço que, como já vimos, estava posicionado mais abaixo em relação à imagem final. A comparação com a mão direita de Mona Lisa dissipa qualquer dúvida quanto à autenticidade desta descoberta notável. Os dedos da mão esquerda estendem-se para baixo como se segurassem um lenço ou chale por sobre os joelhos. A transformação do retrato de Lisa Gherardini na Mona Lisa não foi o resultado de meros pentimenti, que são pequenas correções e ajustes. Leonardo refez a pintura de uma maneira única e inovadora, como somente ele seria capaz. Ele não pintou um retrato completamente novo, mas transformou o antigo. Empregando finas camadas de tinta translúcida, ele alterou o retrato de Lisa Gherardini sem jamais apagá-la completamente. O retrato de Lisa Gherardini se combina e interage com a camada de tinta da superfície para moldar nossa percepção final da obra notável que conhecemos como Mona Lisa. Leonardo da Vinci utilizou velaturas de ocre para a metamorfose do rosto e azinhavre translúcido para o véu que cobre o toucado e o vestido. Enquanto o retrato de Lisa Gherardini está desbotado e parcialmente encoberto, partes dele continuam visíveis e oferecem elementos importantes à nossa percepção visual da Mona Lisa. Essa técnica revolucionária de pintura em camadas provavelmente constitui um fato importante na impressão de mistério, que há tempos tem sido atribuída à Mona Lisa. O volume do toucado de Lisa Gherardini combina com seu penteado foglia alla francese e ao véu de reticella sottile. É maior que o de Mona Lisa. Na verdade, os dois contornos estão separados em aproximadamente 6 milímetros no ponto mais distante. Para criar um novo contorno, agora menor, e ocultar o antigo, Leonardo da Vinci recorreu a seus sombreados característicos. A transformação do rosto foi a operação mais complexa da pintura final. Evidências científicas mostram que as sombras do rosto foram feitas com camadas de velatura, uma tinta translúcida. Cada camada de velatura continha bem poucos pigmentos do mesmo tipo, e seu efeito em conjunto servia para aumentar a aparente saturação da cor e a profundidade do retrato. A aparente ausência de sobrancelhas na Mona Lisa sempre incomodou os historiadores da arte, pois Leonardo da Vinci era conhecido por prestar mais atenção aos detalhes ao desenhar ou pintar, até o último fio de cabelo. Todos os seus retratos, tanto os desenhos como as pinturas, ostentam cílios e sobrancelhas. Isso também é válido para a Mona Lisa, com a descoberta de suas sobrancelhas em imagens multiespectrais realizadas em outubro de 2007. As imagens LAM agora nos fornecem ainda mais detalhes de como e quando suas sobrancelhas foram pintadas. Elas estão perfeitamente alinhadas com um arco corrigido da testa da Mona Lisa, mas e sobrepõe as órbitas dos olhos de Lisa Gherardini. Isso demonstra que as sobrancelhas recentemente descobertas de fato pertenciam à Mona Lisa e não ao retrato de Lisa Gherardini original. Depois de transformar o rosto e o toucado, Leonardo da Vinci teve que ocultar o vestido de Lisa Gherardini, ou pelo menos torná-lo irreconhecível. Então ele inventou, no mais fiel sentido da palavra, um véu para cobrir a cabeça, os braços e o vestido, o que lhe permitiu mudar a direção dos ombros. Leonardo criou o véu para enganar o espectador e conseguiu manter essa ilusão por mais de 5 séculos. Os historiadores da moda há muito sustentam que o véu de Mona Lisa não tem precedentes. Um véu desse tipo nunca esteve na moda, sequer existiu. De fato, nenhum véu desse tipo foi observado em outros retratos do período. Todas as evidências indicam que o véu de Mona Lisa não passa de uma criação oportunista, um artifício para a transformação. Com o advento da técnica LAM, conquistamos importantes avanços em nossa compreensão da Mona Lisa.
Um dos maiores mistérios que agora pode ser solucionado é o posicionamento incomum de suas mãos. Os dedos de Mona Lisa parecem segurar o manto que cobre seus joelhos. No entanto, sempre pareceu haver algo de inusitado nessa postura. Agora entendemos que isso reflete a decisão de Leonardo da Vinci de abandonar sua ideia original. A mão esquerda segurando algo nos joelhos. Parece evocar, ao contrário, um estado de espírito calmo e relaxado, como retratado no rosto sorridente e sereno de Mona Lisa. Os dedos indicador e médio foram repintados em uma posição ligeiramente mais alta, e a mão direita foi retratada em completo repouso, para transmitir uma aparência tranquila e relaxada.